Na vasta e sagrada Biblioteca das Escrituras, existem volumes que estão à luz, conhecidos por todos, lidos por todos. Mas também há sussurros de textos que permanecem nas sombras, manuscritos de profundo mistério e controvérsia, excluídos do cânone, mas cuja influência ecoa pelos corredores da história teológica. Nenhum entre estes é mais enigmático, mais desafiador ou mais absolutamente cativante do que o livro de Enoque. Durante séculos foi um fantasma, uma obra perdida conhecida apenas por meio de fragmentos e referências em outros escritos sagrados. Um livro que prometia desvendar os segredos da criação, a queda de seres celestiais, as origens do mal e a própria mecânica do julgamento divino. Seu conteúdo era considerado tão potente, tão perturbador, que foi deliberadamente posto de lado, escondido dos olhos dos fiéis. Mas que segredos são esses? Por que este livro, outrora apreciado pelos primeiros cristãos e judeus, foi considerado perigoso demais para a Bíblia? Estamos hoje no precipício de uma grande revelação, preparando-nos para viajar ao mundo antediluviano, uma época anterior ao grande dilúvio, através dos olhos do único homem que, segundo a Bíblia, andou com Deus e já não era, porque Deus o tomou para si. Vamos desenterrar a história de anjos que abandonaram sua posição celestial por amor mortal, dando à luz uma progênie monstruosa. Viajaremos com Enoque pelos 7 céus, testemunhando segredos cósmicos e tronos divinos. Ouviremos profecias que preveem a vinda do Messias e o julgamento final e ardente do mundo. Esta não é uma mera história. Esta é uma exploração de um capítulo proibido de nossa herança espiritual. Um capítulo que detém o poder de remodelar nosso entendimento do conflito eterno entre luz e trevas. Preparem seus corações e mentes, pois os selos estão prestes a ser rompidos. Enoque, o 7º patriarca desde Adão, ocupa uma posição única e reverenciada na linhagem da humanidade. Enquanto outros viveram e morreram, o livro de Gênesis oferece um resumo enigmático e tentadoramente breve de seu fim. Ele foi levado por Deus. Este evento singular o distingue de todos os outros mortais da era primordial. Ele não provou a morte. Em vez disso, ele foi transladado, levado diretamente à presença divina. É a partir desta perspectiva inigualável, como um homem mortal a quem foi concedido acesso aos reinos celestiais, que o livro de Enoque é escrito. Por quase 2 milênios, acreditou-se que o texto completo deste livro estava perdido para o mundo ocidental. Era conhecido apenas por meio de citações esparsas, mais notavelmente na Epístola de Judas, no Novo Testamento, que cita diretamente a profecia de Enoque a respeito do julgamento do Senhor. Isso confirmou sua existência e sua importância para a Igreja primitiva. Pais da fé como Tertuliano e Ireneu tinham-no em alta conta. No entanto, à medida que a estrutura canônica da Bíblia foi formalizada, o livro de Enoque foi gradualmente excluído. Suas visões e narrativas consideradas elaboradas demais, estranhas demais. A grande redescoberta veio no século XVIII, quando o explorador escocês James Bruce retornou da Etiópia com manuscritos completos escritos na antiga língua Ge'ez. Na Etiópia, o livro nunca havia sido perdido. Ele sempre fora uma parte aceita de seu cânone bíblico. Então, no século XX, fragmentos do livro em seu aramaico original foram encontrados entre os manuscritos do Mar Morto, provando sua antiguidade e sua circulação entre as comunidades judaicas durante o período do Segundo Templo, a própria época de Jesus Cristo e dos apóstolos. Não era uma falsificação medieval.
Era um texto autêntico e antigo que havia influenciado profundamente a visão de mundo daqueles que escreveram e leram o Novo Testamento. Suas páginas contêm uma tapeçaria tecida com fios de cosmologia, angelologia e escatologia, apresentando um universo muito mais complexo e povoado do que o Gênesis sozinho sugere. Se esta sabedoria antiga, preservada por milênios contra todas as probabilidades, ressoa em sua alma, mostre seu apoio inscrevendo-se no canal e ativando as notificações para não perder nossa próxima jornada através das Escrituras. A seção mais surpreendente e influente do livro começa com uma tragédia celestial. Ela expande a breve e misteriosa passagem em Gênesis 6, que fala dos filhos de Deus que viram as filhas dos homens, tomaram-nas como esposas e geraram os Nefilim. O livro de Enoque abre as cortinas sobre este evento, revelando-o não como um episódio menor, mas como o catalisador para a corrupção do mundo. Ele nomeia os perpetradores, uma classe específica de anjos conhecida como os vigilantes, liderados por um chefe chamado Samiazá. 200 desses seres celestiais desceram sobre o Monte Hermon, ligados por um juramento solene de desafiar seu Criador. Eles foram enviados para vigiar a humanidade, para serem guias, mas foram consumidos pela luxúria por mulheres mortais. Esta foi sua primeira transgressão, o abandono de sua posição espiritual pelo prazer carnal. As uniões que formaram foram uma abominação, uma mistura do celestial e do terrestre que rasgou o tecido da criação. Mas seu pecado não terminou aí. Os vigilantes trouxeram consigo o conhecimento proibido do céu, segredos que a humanidade ainda não estava preparada para receber. O anjo Azazel, por exemplo, ensinou aos homens a arte da guerra, como forjar espadas, escudos e couraças. Ele ensinou às mulheres a arte do engano, o uso de cosméticos e pedras preciosas. Outros vigilantes revelaram os segredos da feitiçaria, do corte de raízes, da astrologia e da leitura das estrelas. Em essência, eles armaram a humanidade para a violência, a vaidade e a rebelião contra a ordem divina. O que foi dado como um presente em potencial tornou-se uma maldição, acelerando a descida da humanidade à depravação. O mundo, antes imaculado, tornou-se um caldeirão de derramamento de sangue, bruxaria e impiedade. Tudo originado deste único e catastrófico ato de rebelião angélica. O conhecimento que compartilharam não era mau em si mesmo, mas foi dado sem sabedoria, sem contexto e sem a maturidade espiritual para lidar com ele. Foi um fogo dado a crianças, que inevitavelmente o usaram para incendiar a casa. Qual é a sua interpretação desta passagem desafiadora? Você vê isso como um relato literal, ou como uma poderosa alegoria para as origens do pecado e da corrupção? Deixe suas opiniões nos comentários abaixo. Sua perspectiva é uma contribuição valiosa para nossa comunidade de buscadores da verdade. Da união profana dos vigilantes e das filhas dos homens, uma nova raça nasceu, os Nefilim. O livro de Enoque os descreve com detalhes aterrorizantes. Eram gigantes de estatura imensa, possuindo força sobrenatural e um apetite insaciável. Não eram meramente homens grandes, eram abominações híbridas. Seu DNA espiritual, uma mistura profana de essência celestial e terrena. A princípio, a humanidade tentou sustentá-los, mas a fome dos gigantes era interminável. Eles consumiram todas as posses dos homens. Quando a comida acabou, eles se voltaram contra a própria humanidade, devorando carne e bebendo sangue. Tornaram-se tiranos, oprimindo e brutalizando a própria raça da qual suas mães vieram. A própria terra gemia sob seu peso destrutivo.
O texto pinta um quadro sombrio de um mundo mergulhado no caos. Uma era primordial onde semideuses monstruosos vagavam pela terra. E a humanidade era pouco mais que gado para o abate. Os gritos dos oprimidos subiram aos céus, alcançando os ouvidos dos arcanjos Miguel, Uriel, Rafael e Gabriel. Eles olharam para baixo de seu santuário celestial e viram a torrente de sangue sendo derramado, a completa anarquia que havia consumido a criação. Foi este cataclismo, esta corrupção irreversível da linhagem humana e da própria alma do mundo, que serviu como a justificativa final para o grande dilúvio. O julgamento de Deus não foi um ato arbitrário de ira. Foi uma limpeza desesperada e cirúrgica. O mundo teve que ser lavado da mácula dos Nefilim e do mal generalizado introduzido por seus pais caídos. O dilúvio foi um recomeço, uma forma de purificar a terra e preservar uma linhagem justa através de Noé. As almas dos gigantes mortos, no entanto, não pereceram. Segundo Enoque, por terem nascido tanto de espírito quanto de carne, seus espíritos estavam condenados a vagar pela terra depois que seus corpos físicos foram destruídos no dilúvio. Estes, explica o livro, são os espíritos malignos, os demônios, que continuariam a assolar, corromper e afligir a humanidade até o juízo final. Se você acredita que mensagens como esta, que exploram as raízes mais profundas da guerra espiritual, precisam fortalecer mais corações e mentes, clique no botão curtir. Seu gesto simples permite que esta chama alcance muito mais longe. Além do conto angustiante dos vigilantes e Nefilim, o livro de Enoque se transforma em uma crônica impressionante de viagem cósmica e revelação divina. Enoque não é mais um observador passivo. Ele se torna um mensageiro escolhido, um escriba da justiça. Guiado pelos arcanjos, ele é levado a uma série de jornadas de tirar o fôlego através do universo criado. Ele ascende através dos vários níveis do céu, cada um com suas próprias hostes angélicas, funções e glórias. Ele vê os depósitos da neve e do granizo, as câmaras dos ventos e as fundações celestiais da terra. São-lhe mostradas as leis que governam o sol, a lua e as estrelas. Uma astronomia divina que revela a ordem perfeita e intrincada da criação de Deus. Isso não é ciência em nosso sentido moderno, mas uma cosmologia espiritual que imbui cada força natural com um propósito divino. O universo de Enoque está vivo com seres espirituais, uma hierarquia complexa de anjos e arcanjos servindo ao Altíssimo. Ele visita o lugar de julgamento para os vigilantes caídos, uma prisão aterrorizante de fogo, onde eles estão acorrentados até o fim dos dias. Ele também viaja para o Sheol, a terra dos mortos, onde vê que os espíritos daqueles que faleceram não estão em um estado de sono inconsciente, mas estão separados em diferentes câmaras com base em seus atos em vida, aguardando a ressurreição e o julgamento finais. Talvez o mais significativo seja que, durante essas jornadas, Enoque recebe visões do futuro. Ele vê o arco completo da história humana, desde seu tempo até o dia final do julgamento. Ele fala de uma figura chamada o Filho do Homem, o eleito e o justo, que se sentará em um trono de glória para julgar toda a criação, tanto homens quanto anjos. Os paralelos com as descrições de Jesus Cristo no Novo Testamento são inegáveis e impressionantes. Enoque profetiza sua vinda, sua autoridade e seu papel como juiz supremo, séculos antes de os evangelhos serem escritos. Se esta exploração de profecias antigas e mistérios celestiais ressoa em você e você deseja continuar a sondar as profundezas dos textos sagrados, certifique-se de se inscrever no canal
e ativar as notificações. Nossa jornada ao coração da verdade divina apenas começou. Então, ficamos com a questão profunda. Por que este livro, tão rico em detalhes, tão influente no pensamento do Novo Testamento, foi finalmente deixado de fora da Bíblia Sagrada? Não há uma resposta única e simples. Os estudiosos sugerem uma combinação de fatores. Sua elaborada angelologia e cosmologia podem ter sido vistas como especulativas demais, indo muito além das descrições mais contidas nos textos canônicos. A narrativa dos vigilantes, embora seja uma explicação poderosa para a origem do mal, coloca uma culpa significativa em seres celestiais, em vez de unicamente na desobediência humana, como no relato de Adão e Eva em Gênesis, criando uma complexidade teológica que alguns podem ter considerado problemática. Além disso, suas alegações de serem as palavras literais do patriarca antediluviano Enoque eram difíceis de verificar e levaram a questionamentos sobre sua autoria e inspiração divina em comparação com os livros de Moisés ou dos profetas. À medida que a Igreja simplificou seu cânone, ela favoreceu textos com uma linha mais clara de autoridade apostólica ou profética. O livro de Enoque, com suas jornadas de outro mundo e visões barrocas, era talvez selvagem demais, estranho demais para uma fé que buscava estabelecer uma base teológica clara e unificada. No entanto, sua exclusão não apaga sua importância. Ele permanece um testemunho vital das crenças dinâmicas e diversas do judaísmo do Segundo Templo. É uma ponte que conecta o Antigo e o Novo Testamentos, fornecendo um pano de fundo conceitual para ideias como o Filho do Homem, a ressurreição, o juízo final e a natureza dos demônios. Ler o livro de Enoque é entender o mundo como os apóstolos podem tê-lo entendido. Um mundo vivo com forças espirituais, onde o véu entre o céu e a terra é fino e uma guerra cósmica se trava pelas almas da humanidade. Nossa jornada de hoje está chegando ao fim, mas nosso estudo é eterno. Os segredos deste livro nos desafiam a olhar além das páginas familiares de nossas Bíblias e a apreciar a profunda profundidade e complexidade de nossa tradição espiritual. Compartilhe este vídeo com alguém que também está buscando entender os profundos mistérios da fé. Ao explorar esses caminhos antigos, não enfraquecemos nossa fé, mas a enriquecemos, obtendo uma apreciação mais plena da narrativa magnífica e inspiradora da relação de Deus com sua criação